A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Prazer enorme estar aqui para ter esse contato com os meus queridos irmãos, principalmente aqueles que amam e que fazem a Escola Bíblica Dominical. Quero começar agradecendo primeiro a Deus por esta oportunidade tão honrosa, ao pastor presidente da igreja, toda a direção e o ministério em geral, por esta oportunidade de estar cooperando com esta abençoada igreja. Agradecer ao evangelista Gastone, superintendente das escolas bíblicas dominicais, pelo convite tão honroso e generoso da parte do servo do Senhor. Nós estamos aqui com a missão de trazermos uma meditação a respeito da lição número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Uma lição muito importante, onde nós vamos encontrar aqui, não é, dois pregadores que disseminaram uma heresia, confrontando exatamente estes ensinamentos da palavra de Deus. O nosso texto bíblico está em João, capítulo 1, versículo 43 e o 51, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 37, 38 e 42. Então nós vamos observar aqui, já que é um resumo, texto bíblico, os irmãos podem conferir aí, mas a nossa lição ela tem como objetivo, né, primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam na atualidade. Nós vamos aqui o primeiro tópico da nossa lição com seus subtópicos, né? Primeiro tópico, os debates com as autoridades. Segundo, ou melhor, o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo ponto, nós vamos encontrar aqui, muito importante, né? O segundo ponto da nossa lição, a vida social e religiosa de Jesus. E o terceiro ponto desse primeiro tópico, característica própria do ser humano. Então nós vamos à experiência humana de Jesus Cristo. Tem ensinamentos extraordinários para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que entender quem é Cristo, para que nós possamos verdadeiramente descobrir essas características peculiares para quem estuda a palavra de Deus, para quem se dedica a uma escola bíblica dominical, para quem vai a um culto de doutrina, tem a vantagem de aprender um pouco mais desses temas tão importantes para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, entender Cristo. Cristo é a revelação de Deus dentro do alcance do intelecto humano, né? Dentro da capacidade da mentalidade humana. Quando eu falo Deus magnífico, a capacidade humana, o intelecto humano, a mente humana não alcança. É impossível. A magnificência de Deus é inalcançável pela mente humana. Isso é totalmente esclarecido na palavra de Deus. Nós vamos observar o seguinte: se você convida um pintor profissional, só para você entender o que eu quero dizer neste momento, e você pede da tinta, pincel para ele, uma tela, e pede para que ele pinte o rosto de Cristo. De acordo com a região que ele estivesse, um pintor habilidoso, em poucos minutos ele vai colocar ali algo na tela, né? Mas pega esse mesmo pintor, dá tinta para ele, pincel e tela, e pede para ele pintar o rosto de Deus. O que ele pintaria? Possivelmente passaria muito tempo e não ia sair nada das suas mãos, né? Nada iria para a tela. Por quê? Porque tudo que a mente humana imaginar de Deus, Deus é maior. Então, quem é Cristo? Capítulo 1 do Evangelho de João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas o versículo 14, né, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Então nós, agora, Deus se manifestando, né, se revelando dentro daquilo que a mente humana pode alcançar. Esse é Cristo, o Salvador da nossa alma. É Deus, indiscutivelmente, né,
se revelando dentro daquilo que a mente humana pode alcançar. Vamos observar mais uma coisa para nós continuarmos nesta lição. Temos que nos lembrar da lição anterior, onde fala também das heresias, que esse trimestre todo está nos ensinando a entender as heresias, nos livrar delas, né? O que é heresia? Heresia é um pensamento de alguém que se contrapõe aos ensinamentos da igreja, né? Isso é heresia. Na verdade, a palavra grega quer tomar, é uma opinião que alguém toma e que ele vai contrário a tudo aquilo que uma igreja ensina. Claro, uma igreja que está pautada, que está baseada na palavra de Deus. Então, se eu vou participar de um segmento religioso e descubro que ele não está pautado dentro da palavra de Deus, eu não vou nem me tornar um herege ali, me contrapor, eu vou sair dali. Vou procurar um lugar onde eu entenda que está pautado na palavra de Deus, que é uma característica fundamental para uma verdadeira igreja. Ela não tem os seus pensamentos próprios, né? Ele tem que estar, a igreja tem que estar baseada naquilo que a Bíblia ensina. Então vamos lá. Na lição anterior, nós descobrimos muito no capítulo 2 da carta aos Filipenses, né, que falava sobre Jesus Deus, Jesus homem. Então, eu tenho alguns versículos aqui, capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, preste atenção, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ou seja, Jesus Cristo Deus, indiscutivelmente, né? Jesus Cristo homem. Aí está totalmente esclarecido nesta palavra a natureza de Jesus Cristo. Mas ele viveu experiências humanas. Aí entra a heresia de Apolinário, né? Apolinarismo, como nós temos aqui a primeira heresia, que ele vem trazendo, reconhecendo que Jesus Cristo tinha um corpo humano. A palavra grega é soma, né? Corpo, e o físico. E que ele também tinha o psique. Psique, que é a alma, o centro do intelecto humano. E que ele tinha um pneuma, mas não humano. Ou seja, tinha um espírito, mas não humano. Espírito divino. E a Bíblia nos mostra claramente, essa lição está nos mostrando, que Jesus, sim, ele teve experiências humanas, ele viveu como um ser humano. Porque no capítulo 2, aqui onde lemos em Filipenses, né? Se ele vence o pecado como homem, o que nós diríamos como seres humanos? Então, não temos responsabilidade. Ele venceu como Deus. Então, para mim, como homem, é impossível vencer o pecado. Não. Jesus vence o pecado como homem. Ele passou por todas as situações que o ser humano passa, né? E nós vamos olhar aqui no primeiro ponto da lição, já que é um resumo, estou trazendo aqui um esclarecimento. As experiências humanas que Jesus teve no seu ministério. Primeiro, ele nasce como o ser humano nasce, né? Claro, não foi formado da forma carnal como homem, porque aí mostra a natureza divina. Ele é gerado pelo Espírito Santo, mas nasce como uma criança normal, 9 meses de gestação, e ainda nasce numa manjedoura, na verdade, porque não se achou lugar para ele nascer nos hotéis. José, que subiu para um censo lá na cidade de Belém, ele não era um indivíduo irresponsável para ir com a esposa grávida em uma viagem daquela e não ter recursos para que ela, possivelmente estaria no tempo de dar à luz, não tivesse condições de pagar o lugar, pelo menos para ter um parto digno. No entanto, nós já sabemos, é uma história a se meditar, mas ele nasce, como diz o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, né? Lá no versículo 7, nasce em uma manjedoura, porque não se encontrou lugar para ele nascer nas estalagens. Mas ele passa por uma gestação de 9 meses, nasce como uma criança normal, não é verdade? E ali nós já sabemos como ele nasceu. Uma coisa que me chama a atenção, versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, diz que ele nasceu
numa manjedoura porque não encontrou-se lugar para ele nascer nas estalagens. Mas também no versículo 13 diz que um coro celestial louvou ao Senhor no nascimento de Jesus Cristo. O único ser humano, né? Não nasceu no palácio, não nasceu em uma maternidade de primeiro mundo, num hospital caríssimo, mas foi o único ser humano que, ao nascer, um coral celestial louva a Deus por esse acontecimento. Mas vamos voltar para cá. Os homens que ele escolheu para o seu ministério eram seres humanos, amigos, ali conhecidos, que ele vai formando como ser humano que era. Encontra-se ali duas seitas já muito fortes, os fariseus, né, que defendia o Antigo Testamento, como até hoje fazem, os remanescentes dessa seita, e encontra-se também ali os saduceus, que eram dissidentes do farisaísmo, com apenas um ponto discordante, um ponto que eles discordavam entre si, que era a ressurreição. Os fariseus acreditavam, né, na ressurreição dos mortos, e os saduceus não. E os herodianos, que lutavam ali para que as concepções religiosas de Roma não alcançassem os judeus ali, e lutavam contra os ensinamentos de Herodes e das religiões romanas existentes na época. Mas Jesus aqui, no primeiro ponto, ele já vai nos mostrar que ele teve uma vida social, teve uma vida religiosa, né? Porque nasce ali de uma família religiosa, descendente de Davi, é o único que nasce de uma tribo diferente dos sacerdotes. Os sacerdotes nasciam na tribo dos levitas, né? E Jesus nasce em uma tribo diferente. Permita-me aqui estar fugindo da mente, mas ele nasce da tribo que saem os reis de Israel, de onde sai Davi, né? E nós vamos por aqui analisando a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Em João, capítulo 1, versículo 43 e 46, os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, né? Como Zacarias, né? Isabel. Nós vamos descobrir aqui um parentesco humano, na verdade. Ele não nasce, como já disse, nasce com a característica divina, mas também nasce como uma criança, como um ser humano. E nós vamos aqui adiante observar aqui, meus irmãos queridos, eram primos de Zebedeu, né, pescador da Galileia, irmã de Maria, mãe de Jesus, aqui, né, que é Salomé, que nós vamos descobrir aqui. O Zebedeu, os seus filhos, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, marido de Salomé, irmã de Maria. Jesus teve sua tia, né? Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental. Jesus, aos 12 anos, ele cresceu como uma criança normal. No primeiro mês ele já não tinha 1 metro nada, vai como ser humano. E nós vamos vendo aqui a interação dele já com 12 anos de idade lá no Sinédrio, né? Lá onde ensinava-se a palavra, disseminava-se as religiões judaicas naquele tempo, e era um conjunto de homens religiosos e políticos que estavam ali para julgar e para ensinar as pessoas. Característica própria de ser humano, Jesus nasceu de uma mulher, como já falei. Ele chorou, né? Capítulo 11, versículo 35 do Evangelho de João. Ele chora, emocionado pela situação do seu amigo Lázaro. Deus, né? Se ele não tivesse experiência humana, jamais se registraria isso na palavra de Deus. Jesus chorou. Ele sofreu, ele sentiu angústia, está aí a referência, Hebreus 13, 12, Lucas 19, 41, Mateus 26, 37, sentiu sono, né? Sentiu fome, sentiu sede, bendito seja o nome do Senhor, e morreu como ser humano, né? Morreu lá na cruz do Calvário, morreu para pagar os nossos pecados, na verdade. E, meus irmãos queridos, foi sepultado, claro, ressuscitou ao terceiro dia, diferente de todos os líderes religiosos da face da terra, né?
Siddhartha Gautama, o Buda, continua lá seu túmulo, e aqui jaz os restos mortais do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. Maomé, em Meca, ainda tem o túmulo que é visitado pelo... E lá em Jerusalém é um túmulo que há uma descrição. Ele não está mais aqui, ressuscitou. Mas morreu como ser humano, venceu o pecado. Nós vamos aqui observando que ele passa por tudo que o ser humano passou. Ele teve experiências físicas como nós temos, né? Porque ele vê aí a vulnerabilidade da estrutura humana. Ele conheceu, Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, mas Jesus Cristo entende o inimigo que nós temos, que não é um inimigo físico, que nós possamos vê-lo e nos defendermos de uma forma fácil, não. É o inimigo espiritual. Então Jesus veio, tomou a forma de homem, né? Deus se faz homem e sente as dificuldades que um ser humano tem para vencer e para se tornar verdadeiramente um homem, um ser humano que agrade ao seu Criador, ao seu Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, concluindo esse ponto, ele diz o seguinte, né? Ele dependia tanto da oração, ele orou, ele jejuou e nos ensinou isso. Deus precisa disso? Não, ele está aí na forma humana, na experiência humana, na verdade. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física, bendito é o nome do Senhor, e emocional. Como já disse, ele chorou, né? Ele se irritou quando ele chegou lá no templo e está lá os cambistas, aquele movimento estranho dentro da casa do Senhor. A casa do meu pai é casa de oração. Ele se irritou. Nós sabemos o que aconteceu ali. Ser humano, né? A experiência humana aflorando ali, mesmo com a característica divina. Mas vamos lá. E ele diz o seguinte aqui, né? O comentarista. Ele participou, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional. Agora me enche de alegria que diz o seguinte, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Porque ele venceu como homem, mas não pecou, não praticou as coisas imorais que o ser humano muitas vezes pratica. E aí, se ele praticasse, ele não seria o nosso Salvador. Mas ele venceu o pecado como homem, com as experiências que nós observamos aqui. Apolinário, já falamos, um bispo de Laodiceia, viveu 82 anos aqui, né? E ele disseminou isso que nós já falamos, que Jesus Cristo tinha soma, o corpo, tinha o psique, a alma, e tinha também o pneuma, um espírito, mas não era humano o espírito, era um espírito divino. Então, nós descobrimos aqui que Jesus Cristo, ele é Deus, mas também venceu o pecado como um ser humano, passando pelas experiências humanas e deixando um ensinamento maravilhoso para nós. Ele interagiu com pessoas de todos os níveis da sociedade. Encontramos ele ensinando lá as maiores autoridades religiosas e políticas daquele tempo, mas encontramos ele parado no poço de Jacó, né, interagindo com a mulher samaritana, uma pecadora. E ao meio-dia ele parou ali, não foi por acaso aquele horário. Aquele horário era o horário das mulheres discriminadas pela sociedade naqueles dias, em buscar água. Ele parou exatamente ali, interagiu e resgatou aquela preciosa vida, né? Interagiu com leprosos, não é verdade? Os 10 leprosos, lá no capítulo 17 de Lucas, se não me falha a memória, quando gritam por ele, ele para, ele vai até lá, onde estavam os leprosos, e dá vitória. Ele deu vista a cegos, né? E, meus irmãos queridos, interagiu com muita gente. Vamos descobrir aqui Apolinário dizendo isso. E o monotelismo, né? Que ensina também outra doutrina herética, que é o Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Vem de duas palavras, monos, que é único, e telema, que é desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita, né, com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Aí vem tanto o Apolinário, lá de Laodiceia, é tido como um herege do concílio de Calcedônia 41, né, um homem que estava ali se opondo contra a doutrina da igreja, bendito é o nome do Senhor.
e o Sérgio de Constantinopla é considerado como herege lá no concílio de terceiro concílio de Constantinopla, no ano de 681. Então, as heresias atuais, quais os países que Jesus Cristo visitou? Imagina, ao ponto de chegar a ensinar que Jesus visitou os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, Estados Unidos, a fundação dos Estados Unidos é 4 de julho de 1776. Então, Jesus Cristo vem à Terra no ano de 4004 da existência humana, vive aqui 33 anos, né? E aí nos deixa fisicamente, mas nos promete enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, e aqui alguns ensinadores ensinam que Jesus visitou os Estados Unidos. Totalmente herético isso aí, né? Nós vamos descobrir que Jesus visitou, em sua visita terrena, 3 países: Egito, Israel e o Líbano, né? Israel, o centro das suas atividades, Fenícia, atual Líbano, mas não falta crença bizarra sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Olha, a Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Timóteo 4:7. Os evangelhos não mostram que um Jesus estranho em sua comunidade, muitos menos um forasteiro. Ele não era um monge retirado da sociedade. Ele viveu, não é, entre os seres humanos. Ele tinha, repito, a vida religiosa, uma vida social. Ele estava ali no meio dos seres humanos, fazendo a sua parte, resgatando essas vidas. E Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos, contrário ao relato dos evangelhos, Lucas 4, 22 e 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo. Quando se fala em Jesus, mas não é esse o filho do carpinteiro, né? Tá, os irmãos dele aqui, é uma coisa que Jesus teve irmãos e teve irmãs, humanamente falando. É outro tema que nós vamos estudar dentro do tempo, quando uma lição nos trouxe isso, tá bom? Então, meus irmãos queridos, Jesus teve experiências humanas, por isso que ele sabe a vulnerabilidade de um ser humano e sempre está pronto para nos perdoar quando nós nos humilhamos e pedimos perdão e declaramos as nossas fragilidades diante desse Deus que se fez homem, para sentir o que os homens sentem, para ter essa experiência do inimigo terrível que nós enfrentamos, né, para salvar os homens e nos dar uma oportunidade de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.